Olá, vocês que estão acompanhando as nossas séries aqui do IGTV da pós-graduação da UNA. Hoje a gente está com o professor Alessandro Rocha. Olá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação, storytelling e a importância dessa pauta na formação do profissional, né, e nos cursos de pós-graduação. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E falar de comunicação oratória, comunicação storytelling, para mim é uma satisfação, porque eu acredito como uma habilidade. Cada vez mais hoje as pessoas, o profissional precisa desenvolver. E muitos ainda acreditam que é algo que você tem que nascer, que é algo nato. E não, são técnicas que podem ser desenvolvidas e é um diferencial da pós-graduação da UNA. Nós acreditamos que nós podemos ajudar, auxiliar muito o nosso aluno com relação a isso. Então, Alessandro, explica pra gente um pouquinho o que é essa palavra storytelling que a gente está falando tanto, né? E que é uma palavra nova no momento. O que é para o público entender? É interessante porque storytelling é um termo em inglês, mas nada mais é do que contar histórias. E dá a impressão que é algo novo, é algo muito mais antigo, isso precede inclusive a escrita. É bom saber contar histórias. Quando nós entendemos que a nossa vida é uma história, os nossos interesses são histórias, quando nós utilizamos isso de forma estratégica nas nossas vidas, é um diferencial. E é uma forma, a disciplina tende a justamente apresentar essas possibilidades, fazer com que as pessoas se aproximem de marcas e de pessoas envolvendo emoção. Porque quem não gosta de uma história? Quando você ouve uma história, é interessante, às vezes nós estamos num ônibus, no coletivo indo para casa, nós estamos ouvindo um rádio, um fone de ouvido, nós ouvimos uma história interessante, alguém que está do nosso lado, a gente desperta. Eu brinco que nas aulas, às vezes, quando nós estamos passando conteúdos técnicos, muita gente desvia a atenção, mas quando você conta uma história, parece que a pessoa desperta porque nós trabalhamos o efeito da curiosidade. Nós somos seres curiosos, nós queremos saber o que vai acontecer, nós queremos saber quais são os benefícios e a mensagem que é passada dentro de uma história. Mas a gente vê aí nos documentos, nos relatórios das 10 habilidades do profissional de futuro, comunicação sempre está linkado nesses relatórios. Como que a gente desenvolve isso no aluno? Como que a gente na sala de aula pode trabalhar para que o aluno ajude o aluno a desenvolver essa habilidade da comunicação? Sim, inclusive o termo storytelling é a junção de duas palavras. História, quer dizer, nós estamos falando da mensagem, do conteúdo, mas não adianta também você ter um bom conteúdo se você não sabe como compartilhar, como passar. Por que dessa última década, cada vez mais o marketing, a publicidade vem utilizando? Porque busca-se engajamento, envolvimento. E aí entra a forma. Na disciplina de comunicação storytelling, nós trabalhamos justamente a forma como a pessoa pode compartilhar aquilo que está na cabeça. Porque aí nós estamos falando que boa parte das informações, elas são tácitas. Existe uma dificuldade de compartilhar essa informação que está dentro da nossa cabeça. Se nós podemos pegar dois caminhos. O técnico, que às vezes não cria nenhuma empatia, ou você compartilhar emoções. E quando nós compartilhamos a forma, nós, de uma certa forma, trabalhamos a forma como nós compartilhamos, aí sim nós pegamos a pessoa pela emoção. Existe a memória afetiva, não é à toa. Quer dizer, se nós perguntarmos aqui para você, o que você estava fazendo no dia 31 de janeiro de 2000 e cafunga, nós vamos perceber que você talvez não lembre. Mas se nós associarmos aí fatos, quer dizer, histórias, com certeza você vai lembrar. Então essa é a ideia. A ideia é nós investimos nessas habilidades que vai desenvolver as pessoas a se tornarem pessoas melhor contadores de histórias. É muito legal ver a sua empolgação, professor, de falar, né, sobre esse tema, porque agora a gente está lançando um novo módulo de Soft Skills e Gestão nos MBAs da UNA, e Comunicação e Storytelling é uma nova disciplina que vem para agregar na formação desse gestor. Conta pra gente como que você trabalha em sala de aula, como que a gente vai trabalhar Comunicação e Storytelling nos MBAs, especialmente quando a gente está falando de gestão. Sim.
Você tem várias possibilidades com relação à atuação desse gestor, utilizando essa ferramenta de storytelling. Por exemplo, no marketing, na publicidade, você tem produtos que são, de uma certa forma, potencializados, divulgados por meio de histórias. Outro dia eu estava vendo uma propaganda da Renault e eu fiquei extremamente emocionado, porque quando eu vi, estava passando um filme e eu tive identificação, porque era um remake da Caverna do Dragão. E eu fiquei tão emocionado porque, na verdade, é uma história, faz parte da minha geração, nós ficávamos comovidos com a história, com a tentativa e as crises que os protagonistas tinham da tentativa de voltar para a sua vida real. E aí você vê retratado num filme, em 30 segundos, o mestre dos magos dirigindo o Renault e fazendo e permitindo com que todos voltassem para a vida real. Quer dizer, são histórias que são contadas e aí o gestor, quando tem, por exemplo, uma peça, uma campanha publicitária para aprovar, se ele não tiver essa noção da jornada do herói, que é tão famosa, que nós nos embasamos para fazer várias histórias, nós não teríamos condição de aprovar ou de dialogar com as diversas áreas. Um líder, por exemplo, que quer engajar os seus funcionários. Outro dia eu estava vendo também um case sensacional de treinamento que envolvia atendimento. As pessoas não conseguiam ter a sensibilidade do que vivenciava um cliente, até que eles fizeram uma dinâmica onde cada atendente passou a ser o cliente e ele foi obrigado a recontar toda a trajetória dentro do atendimento. Os dramas, as dificuldades, isso é história. Quer dizer, a partir daí o treinamento ficou muito mais eficaz. E é isso que a gente faz em sala de aula, né? Quando a gente leva os alunos para o auditório, para a prática. Pós-graduação, nós acreditamos que é um óculos das discussões e da prática. Nós também dialogamos com a teoria, nós temos textos, nós temos artigos científicos, mas nós trabalhamos isso na prática. E aí o aluno, nós levamos para diversos locais, por exemplo, auditório, e eles amam, porque além disso, eles recebem um feedback direcionado, com toda a habilidade. Eles aprendem a se posicionar e, claro, avaliar outras pessoas a se posicionarem. Isso é muito legal. Essa é uma disciplina, né, que os alunos gostam muito e a gente agora traz essa nova roupagem, a gente traz essa revisão da disciplina, mas ela não pode deixar de existir nos MBAs da UNA, porque tradicionalmente é uma disciplina muito bem avaliada. Exatamente. Eles ficam prazerosos porque é uma das poucas oportunidades que eles têm de ouvir tecnicamente um feedback de um profissional e, claro, entender a percepção, porque storytelling envolve percepção. Depende da minha percepção para a assimilação daquela mensagem e informação. Então, eles ficam dos dois lados, tanto como apresentadores, como potenciais avaliadores das mais diversas apresentações. Agora, amigo, vamos falar um pouquinho de mercado, professor. Como que você avalia, né? É um professor, mas também está associado ao mercado, faz sempre essa dobradinha. Como que o mercado está valorizando a comunicação? O que você encontra na sua prática? Principalmente o que envolve relacionamento. As organizações precisam saber se relacionar com seus diversos públicos. Ter profissionais com essa capacidade, essa habilidade, é de suma importância. E o relacionamento passa pela comunicação, passa pela criatividade, por aguçar curiosidades. Exatamente. Então, de uma certa forma, é super importante esse profissional ter isso desenvolvido. E o que nós vemos, nós recebemos muitos alunos com diversas dificuldades nessa área. Por isso que nós acreditamos que nós podemos agregar muito valor para essa formação. Não esquecer da parte técnica, mas principalmente esse desenvolvimento comportamental é de suma importância. Muito legal, professor Alessandro, você trazer essa informação, né? Isso só comprova que, mais uma vez, a gente está revendo o MBA da UNA com o módulo de Soft Skills, e comunicação é um componente extremamente importante que faz toda essa conexão, porque pós-graduação na UNA a gente acredita que a conexão das pessoas, a conexão das ideias e a conexão dessas habilidades comportamentais tão faladas e tão importantes hoje para o profissional do futuro. Espero que as pessoas se matriculem para março, vão encontrar o professor Alessandro em sala de aula, entrem lá em una.br/pós e inscreva-se. A gente se vê lá, obrigado, até mais.